Já alguma vez olhou para o seu prato e pensou se a comida que comeu durante toda a vida ainda é a melhor para si, agora, depois dos 60? Todos nós crescemos com a batata no centro da nossa alimentação. Cozida, assada, frita. É um conforto, uma tradição. Mas e se eu lhe dissesse que esse pilar da nossa cozinha pode não estar a ajudar os seus músculos da forma que pensa? Pior, e se houvesse uma alternativa, igualmente deliciosa e reconfortante, que pudesse fazer uma diferença notável na sua força, na sua energia e na forma como se sente todos os dias? A verdade é que, à medida que envelhecemos, os nossos corpos mudam. Sentimos os músculos a ficarem um pouco mais fracos. As tarefas que antes eram fáceis, agora exigem um pouco mais de esforço. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos em silêncio, pensando que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. Existe um segredo, escondido à vista de todos na secção de legumes do supermercado. Um tubérculo que muitos de nós ignoramos, mas que é um verdadeiro tesouro para a saúde muscular depois dos 60. Neste vídeo, vamos descobrir que raiz é esta e como pode usá-la para se sentir mais forte. Vamos também explorar outros alimentos e hábitos simples que podem transformar a sua saúde muscular. Fique até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e o mais fácil de implementar na sua vida. Vamos então desvendar este mistério. O alimento de que falo, este herói anônimo para os nossos músculos, é a batata doce. Sim, a batata doce. Talvez a veja como algo mais exótico ou para pessoas que fazem muito desporto, mas a verdade é que ela devia estar no prato de todas as pessoas com mais de 60 anos. E por quê? Qual é a grande diferença em relação à nossa batata branca tradicional? A magia está na forma como o nosso corpo processa os seus nutrientes. A batata comum, embora deliciosa, é rica em amidos, que se transformam rapidamente em açúcar no nosso sangue. Isto causa picos de energia seguidos de quebras repentinas, o que nos deixa cansados e sem força. A batata doce, por outro lado, é o que chamamos de um hidrato de carbono complexo. Isto significa que liberta a sua energia de forma lenta e constante, como uma lareira que arde durante horas, em vez de uma fogueira que se extingue rapidamente. Para os nossos músculos, esta energia sustentada é ouro puro. Dá-nos o combustível necessário não só para as nossas atividades diárias, como passear o cão ou cuidar do jardim, mas também para fazer os exercícios que mantêm os nossos músculos firmes. Pense nisto. Para construir ou manter a massa muscular, precisamos de nos mover. E para nos movermos, precisamos de energia. A batata doce fornece essa energia de alta qualidade, sem os altos e baixos que nos deixam exaustos. Além disso, é incrivelmente rica em fibras, o que ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem e a controlar os níveis de açúcar no sangue, algo crucial para evitar a inflamação que pode enfraquecer os músculos. E não fica por aqui. A sua cor alaranjada vibrante denuncia a presença de beta-caroteno, que o nosso corpo converte em vitamina A, um poderoso antioxidante que combate os danos celulares e apoia o nosso sistema imunitário. É também uma excelente fonte de potássio, um mineral vital para a função muscular adequada e para a regulação da pressão arterial. Como a pode incluir na sua vida? É mais fácil do que pensa. Em vez de batatas cozidas com o seu peixe grelhado, experimente fazer um puré de batata doce. É naturalmente mais adocicado e cremoso. Pode cortá-la em palitos, temperar com um fio de azeite, alecrim e uma pitada de sal e assá-la no forno até ficar dourada e estaladiça. Uma alternativa muito mais saudável às batatas fritas. Ou pode simplesmente cozê-la ou assá-la inteira e comê-la como acompanhamento. O seu sabor combina maravilhosamente com pratos de carne, peixe e até mesmo em sopas, conferindo-lhes uma textura aveludada e um sabor único. Mas ter o combustível certo é apenas metade da equação. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos, e os hidratos de carbono da batata doce são a energia para os trabalhadores. Mas os próprios tijolos, o material de construção, são as proteínas. Depois dos 60,
o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos para construir e reparar os músculos. Este fenômeno, chamado sarcopenia, é a principal razão pela qual perdemos força com a idade. Portanto, não basta comer proteína. Precisamos de comer a quantidade certa e da qualidade certa, distribuída ao longo do dia. Não adianta comer um bife enorme ao jantar e quase nenhuma proteína durante o resto do dia. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal. Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão com manteiga, por que não adicionar um ovo cozido ou mexido? Os ovos são uma fonte de proteína perfeita, barata e fácil de preparar. Ao almoço, junte um pouco de frango desfiado, uma lata de atum ou um punhado de grão de bico à sua sopa ou salada. Ao jantar, um belo filete de peixe, como carapau ou pescada, grelhado com a sua batata doce assada, é uma refeição completa e amiga dos músculos. O importante é pensar em cada refeição como uma oportunidade para dar aos seus músculos os tijolos de que eles precisam para se manterem fortes e funcionais. Imagine que cada refeição é uma pequena sessão de reparação para o seu corpo. Ao dar-lhe proteína de forma consistente, está constantemente a dizer aos seus músculos: estou aqui para vos apoiar, para vos reconstruir. Esta combinação de energia sustentada da batata doce e os blocos de construção da proteína é a base fundamental para lutar contra a perda muscular e recuperar a vitalidade que talvez pense ter perdido. Agora que já temos o combustível certo e os materiais de construção, precisamos de garantir que tudo chega onde é necessário. Pense no seu corpo como uma cidade. A comida é a matéria-prima que chega aos armazéns. Mas como é que essa matéria-prima chega às fábricas, que neste caso são os seus músculos? Através das estradas, claro. No nosso corpo, essas estradas são a nossa corrente sanguínea e o veículo de transporte principal é a água. A hidratação é um dos aspectos mais negligenciados da saúde, especialmente à medida que envelhecemos. A sensação de sede diminui com a idade, o que significa que podemos estar desidratados sem sequer nos apercebermos. E a desidratação é uma verdadeira inimiga dos músculos. Músculos desidratados são músculos fracos, propensos a cãibras e que não conseguem recuperar ou crescer adequadamente. A água é essencial para transportar os nutrientes da proteína e dos hidratos de carbono para as células musculares e para remover os resíduos que são produzidos durante o esforço. Quando não bebemos água suficiente, todo este processo fica mais lento e ineficiente. É como ter um engarrafamento constante nas estradas da nossa cidade. Quantas vezes se sentiu cansado, com a cabeça a latejar ou com os músculos doridos sem razão aparente? Muitas vezes, a culpa é da falta de água. A solução é simples, mas requer consciência. Não espere ter sede para beber. Crie o hábito de ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Comece o dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Beba um copo antes de cada refeição. Se achar a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Os chás de ervas sem açúcar também contam. E lembre-se que muitos alimentos, como a melancia, o melão, o pepino ou a sopa, são ricos em água e contribuem para a sua hidratação total. A seguir a este transportador vital, precisamos de falar de um mineral que atua como o gestor de tráfego, garantindo que tudo funciona sem problemas: o magnésio. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, muitas das quais são cruciais para a função muscular. Ele ajuda os músculos a relaxar. Pense nisto: o cálcio ajuda os músculos a contrair, e o magnésio ajuda-os a relaxar. Precisamos de um equilíbrio perfeito entre os dois. Quando temos falta de magnésio, os nossos músculos podem ficar em estado de contração constante, o que leva a cãibras dolorosas, espasmos e rigidez. O magnésio também desempenha um papel fundamental na produção de energia e na síntese de proteínas, os tais tijolos de que falamos. Portanto, sem magnésio suficiente, a energia da sua batata doce e a proteína do seu peixe não podem ser usadas de forma eficaz.
Onde encontrar este mineral maravilhoso? Felizmente, está presente em muitos alimentos deliciosos. Os frutos secos, como as amêndoas e as nozes, são excelentes fontes. As sementes, especialmente as de abóbora e girassol, são pequenas potências de magnésio. Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres, são outra fonte fantástica. Até o chocolate preto, com mais de 70% de cacau, é rico em magnésio. Adicionar um punhado de amêndoas ao seu lanche da tarde ou alguns espinafres à sua sopa ou omelete são formas fáceis e saborosas de aumentar a sua ingestão. Ao garantir que o seu corpo tem água suficiente para o transporte e magnésio para a gestão, está a criar o ambiente perfeito para que os seus músculos prosperem. Já temos o combustível de alta qualidade, os materiais de construção, o sistema de transporte e o gestor. Agora falta a parte mais importante: dar a ordem de construção. Podemos comer todos os alimentos certos, mas se não dermos aos nossos músculos um motivo para se manterem fortes, eles não o farão. O corpo humano é incrivelmente eficiente e econômico. Se não usar uma capacidade, ele assume que não precisa dela e desmantela-a para poupar energia. Isto é exatamente o que acontece com os nossos músculos. A ordem de construção é dada através do movimento, mais especificamente, através do treino de resistência. Sei que esta expressão pode assustar. Talvez imagine ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes, mas não é nada disso. Treino de resistência significa simplesmente fazer os seus músculos trabalharem contra uma força. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal. O mais importante é que não precisa de se inscrever num ginásio nem de comprar equipamento caro. Pode começar em casa, hoje mesmo. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o simples ato de se levantar e sentar de uma cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Sente a parte da frente das suas coxas a queimar um pouco? Isso é treino de resistência. Os seus músculos das pernas estão a trabalhar para levantar todo o seu corpo. Outro exercício fantástico é encostar-se a uma parede, com as costas retas, e deslizar para baixo como se fosse sentar-se numa cadeira invisível, mantendo a posição durante 10 a 30 segundos. Isto fortalece as pernas e o core, os músculos do tronco que nos dão estabilidade. Para os braços, pode usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e levante as latas à sua frente ou para os lados. O segredo é fazer os movimentos de forma lenta e controlada. Sinta o músculo a trabalhar. Não se trata de velocidade ou de fazer muitas repetições. Trata-se de qualidade. Comece com pouco. Talvez faça estes exercícios 2 ou 3 vezes por semana, em dias alternados para dar tempo aos músculos para recuperarem. O mais surpreendente é que não precisa de passar horas a fazer isto. 10 a 15 minutos, feitos de forma consistente, podem fazer uma diferença monumental na sua força, no seu equilíbrio e na sua confiança. Cada vez que faz um destes exercícios, está a enviar uma mensagem clara e forte aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Fiquem fortes. E o corpo, que é uma máquina incrível, responde a essa mensagem, usando a proteína, a energia da batata doce e todos os outros nutrientes que lhe demos para reparar e fortalecer essas fibras musculares. Isto não é apenas sobre ter braços ou pernas mais fortes. É sobre a capacidade de carregar as compras do supermercado sem ajuda. É sobre ter a força para se levantar do chão se tropeçar. É sobre ter a energia e a estabilidade para brincar com os netos no parque. É sobre manter a sua independência e a sua qualidade de vida. Recapitulando, não é um único segredo, mas uma sinfonia de pequenas ações. Começamos por trocar a batata comum pela incrível batata doce, para nos dar energia limpa e duradoura. Juntamos a isso uma boa fonte de proteína em cada refeição para fornecer os blocos de construção. Garantimos que o nosso corpo está bem hidratado para que tudo flua perfeitamente e adicionamos alimentos ricos em magnésio para gerir todo o processo. E, finalmente, damos a ordem de construção com movimentos simples de resistência. Veja como tudo se encaixa. Cada peça apoia a outra. Não é preciso fazer mudanças radicais. São pequenos ajustes,
pequenas escolhas diárias que, somadas, criam um impacto profundo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já come batata doce regularmente? Qual é a sua forma preferida de a preparar? Ou talvez tenha outra dica para manter os músculos fortes? Partilhe nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas experiências e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e inspirador, por favor, clique no botão Gosto. Isso ajuda-me imenso a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, considere subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de vivermos uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz, independentemente da nossa idade. Lembre-se, o seu corpo é o seu companheiro de vida. Cuidar dele é um ato de amor próprio. A idade pode trazer sabedoria, mas a força e a vitalidade são algo que podemos escolher cultivar todos os dias. Cuide de si. Até a próxima.